Olá, pessoal! Hoje a gente tá com uma convidada super especial que eu acho que eu nem preciso apresentar porque eu acredito que a maioria de vocês já conhecem. De qualquer forma, Fabi, se apresente, por favor. Oi, pessoal, eu sou Fabiana e eu tenho um canal no YouTube junto com o Dimitri, que é meu marido, e a minha família, que é o Canadá Diário. E hoje a Fabiana é convidada da Evisa para poder contar um pouquinho para vocês como é educar os filhos aqui no Canadá. Primeira coisa, obrigada, é um prazer ter você aqui no canal. Eu que agradeço. Foi ótimo, achei maravilhosa a ideia e a oportunidade de ter você aqui. Então, muita gente quer imigrar para o Canadá e deixar para ter filhos aqui. Eu venho com os filhos muito pequenos e sempre me perguntam, né? Como que é o processo de educação, falar português, falar inglês, como que vai ficar, né, a cabeça das crianças nessa transição. Bom, vamos começar lá do começo, gravidez. Assim, eu tenho muitas mães me perguntando sobre suporte médico do serviço canadense durante a gravidez versus o Canadá. Eu sei que você não teve filhos no Brasil, mas baseado no que você ouve falar da sua experiência, como que você qualifica o suporte que você teve durante a sua gravidez aqui? Bom, é um pouquinho diferente o processo, né? Lá no Brasil, você sempre vai ser atendido pelo teu obstetra, né? Pelo teu obstetra. Aqui, você pode escolher. Né? A primeira experiência, né, depois que você fica grávida, você vai passar com o seu médico de família ou então ir numa clínica, né, para fazer os primeiros exames lá para constatar que você está grávida mesmo. Né? Depois disso, você vai ser acompanhada pelo seu próprio médico de família ou, dependendo do caso, você pode ser encaminhada para um obstetra ou então para uma midwife, né? O que é a midwife? Isso daí eu acho que ainda não tem muito no Brasil, que seria a parteira, né? Só que a parteira aqui é um pouquinho diferente, né, da parteira no Brasil. Tem uma formação. Tem uma né? formação, você tem que estudar para ser midwife, né? Então você opta, né? No meu caso, eu acabei sendo encaminhada para uma obstetra, então foi a mesma médica que me acompanhou durante a gravidez inteira. Né? Então, similar ao Brasil, você também tem um acompanhamento de uma médica durante todo o período da gravidez, Isso. certo? Eu fui acompanhada pela mesma obstetra ao longo da gravidez. Se você opta por midwife, também pode ser a mesma midwife ou um grupo de midwives. Né? Você pode ir naquela lá, então sempre uma vai te atender. Pelo que eu sei de experiências de amigas minhas aqui, o atendimento com as parteiras, ele é mais próximo, né? Ele é mais afetivo, mais as emotivo, consultas são né? mais longas, né? Elas te dão mais atenção. A obstetra era uma coisa meio papum mesmo, né? As consultas eram bem rápidas. Tudo certo, sua vitamina tá ok, tchau. Rápida assim, 5 minutos. Ou rápida 10 minutos, né? Então, isso foi uma coisa que me assustou um pouco no começo, né? Porque eu queria uma coisa, né? Poxa, é a primeira gravidez, você tem tanta dúvida. Aí eu fui aprendendo. Antes de ir para consulta, eu já ia com a minha lista de perguntas do que eu queria perguntar para a médica, e aí já deixava mais rápido. Logo no começo eu perguntei, se eu quiser fazer cesárea, mesmo que não seja preciso, eu posso? Ela falou, pode. Né? Isso daí é uma opção sua. Então, não é bem assim essa história de, não, aqui não se faz cesárea. Se você quiser, você pode optar pela cesárea. Eu acho que eles estimulam, né? Porque é melhor pro bebê, é melhor pra recuperação da mãe. O parto natural. É menos arriscado. Eu acho que eles meio que tentam te convencer a seguir essa linha, não é? E foi o que aconteceu comigo, né? Eles dão um suporte, eles explicam muito bem o porquê que o parto natural é melhor. E eles me convenceram. Então você teve os dois partos normais. Os dois partos normais. Então eles me convenceram e a gente faz um curso de pré-natal que é oferecido pelo governo, totalmente gratuito, e eles ensinam, assim, o pai e a mãe, né, eu e o Dimitri lá fizemos o curso, você aprende todos os steps ali, o que vai acontecer durante o seu trabalho de parto, né? Porque eu sei que lá no Brasil tem esse cursinho também, mas basicamente é um cursinho para depois que o neném nasce. Né? Que aí já foi, né? Já foi. Aqui não, você faz um cursinho para aprender o que vai acontecer durante a sua gravidez e durante todo o trabalho de parto. E o pai também, ele vai ser ensinado a dar um suporte para a mãe. Isso eu achei fantástico. Na verdade, para quem não sabe, a minha irmã mais nova mora aqui no Canadá e acabou de ter uma bebê também. Eu achei maravilhoso esse curso. Achei
Gente, que coisa bacana. Eu acho que não tem no Brasil, né? Então isso... Eu acho que desse tipo não. Eu sei de amigas minhas que fizeram, mas era geralmente assim, pra ensinar os primeiros banhos, amamentar, mas depois que o neném já nasceu, né? Que não é o pai aprendendo o momento que a mulher tá passando e vocês como família encarar isso, né? Então acho que isso é até um suporte um pouco psicológico também, né? Também. E aí, acho que como tudo na vida, né? Do que a gente tem medo? A gente tem medo do desconhecido. Então você faz esse cursinho, né? Que é de algumas semanas, e aí você vai entendendo ali. Peraí, vai doer, mas não é, né? Não é bem assim. Tem o negócio do cordão umbilical que pode enrolar no pescoço, não sei o quê. Não, mas não é bem assim, também tem um jeito. Então, na verdade, quanto mais você sabe sobre um assunto, menos você tem a temer. Menos você tem medo, né? Sim. Então, pra mim, funciona muito bem. Tenho amigas também que fizeram cesárea aqui, também foram super bem atendidas. Então, são todos os casos, né? Então, tem gente que vai com midwife, preferiu muito mais midwife do que obstetra. Então, cada caso é o caso. Nos meus 2 filhos, eu tive acompanhamento da mesma obstetra. E ela foi quem fez o meu parto as 2 vezes. E eu tive os meus filhos na mesma sala do mesmo hospital, na mesma cama. Nossa! Por coincidência. Tá entrando nesse assunto, né? Fala um pouquinho da infraestrutura do hospital. Porque aqui no Canadá, né, para quem já fez um pouquinho mais de pesquisas, não existe hospital privado. Não. Todo mundo usa o hospital público, rico, pobre, né? Todo mundo é coberto e usa o mesmo hospital. Como que é a infraestrutura do hospital, assim, em relação a quarto, a serviço, a suporte para a mãe, por exemplo, ou até de forma geral o serviço do hospital em si? Eu fui muito bem atendida nas 2 vezes. Aqui todo mundo é assistido pelo sistema de saúde público. Porém, algumas pessoas elas têm um seguro complementar. Sim. Né? Algumas empresas pagam benefícios. Então, o que seria esse seguro complementar? Se você não tem o seguro, você vai ficar na enfermaria, né? Que foi o meu caso. Né? Na época eu não tinha seguro, então eu fiquei num quarto e eu dividi esse quarto com uma outra mãe e um outro bebê. Sim. Né? O Dimitri podia ficar comigo, mas ficava ali na cadeira. Né? Fui super bem atendida, porém não era um quarto particular. E se você tem esse seguro complementar, ou se você paga mais, você pode ficar num quarto só para você. Né? Eu não achei necessário, talvez tivesse sido mais confortável. Sim. Né? Mas é uma noite que você fica também, né? Praticamente. Eu fiquei 3 noites. 3 noites. Do meu primeiro filho eu fiquei 3 noites e da minha filha eu fiquei 2 noites. Né? Então, enfim. Seria melhor. Se Seria você puder pagar esse complemento aí, é bom. Ou ter o Extended Health, né? Que cobre. Isso. Eu acho que teria sido mais confortável. Mas eu não vejo... É que é aquela coisa, né? No Brasil, existem aqueles hospitais top, né? Ou as maternidades lá, super hotéis 5 estrelas, né? Sim. Mais ou menos. Onde você vai receber todo mundo lá. Isso aqui não rola, né? Principalmente você vai ficar numa enfermaria. Ninguém vai visitar você no hospital. Né? Eu tive, lógico, a minha mãe, que estava junto, o Dimitri, mas não tem aquela coisa de festa, lembrancinha, nada. Não tem isso. Então, assim, não sei se estava no momento que estava muito paciente, porque eu fui visitar algumas clientes e amigas que tiveram nenê, e dependendo do hospital, elas ficaram sozinhas e não pagaram nada. Então, eu acho que depende do caso. Depende do... Talvez está mais lotado ou menos lotado. E eu fui visitar, né? Eu nem sabia se não podia. Se eu fui... Pode, né? Eu já fui visitar amiga minha em hospital. Mas o que eu digo não é aquela coisa que a gente está acostumado no Brasil, né? Já pendura o nominho da porta, tem a cestinha com as lembrancinhas já no hospital. Não é tão comum. As pessoas vão visitar as crianças depois. Vão visitar na sua casa e geralmente depois do primeiro mês ali. Não vem em seguida, não. Legal. Então, assim, né? Existem as diferenças, né? Só para sumarizar, mas... você ainda assim vai ter um bom suporte, né? Uma coisa que eu achei muito legal é que a enfermeira foi na casa da minha irmã, por exemplo, não sei se isso aconteceu com você, pra checar se a casa tava tudo bem, pra ver se tava amamentando, ensinar a amamentar, ensinar a dar banho, né? Isso é um serviço público, eu achei assim maravilhoso. E além do serviço da enfermeira, logo depois que você vai pra casa, você tem também uma assistência psicológica. Então, 2 dias depois eu recebi uma ligação da psicóloga do hospital perguntando como é que eu estava, né? Como é que eu estava indo. Eu chorei com a psicóloga, né? Falei um monte de coisa. Não sei, não tô conseguindo me adaptar, não vou conseguir criar. E aí elas tentou, lógico, imagina, ela deve fazer a mesma coisa todos os dias, né? Sim. E ela conversou por mais de 1 hora comigo no telefone ali,
me dando um auxílio e acalma, isso dá uma ajuda. Então, além da enfermeira ir em casa para ensinar a amamentar, que também aconteceu, pesaram as crianças em casa. Tem também, banho, né? Tem também esse apoio psicológico por telefone, que eu achei o máximo. E principalmente para nós, assim, como imigrantes, normalmente a gente não tem todo o suporte da família aqui, né? Então, às vezes a mãe pode vir, às vezes não pode. E todo mundo fica tão focado no bebê, coitadinha da mãe, que tá ali passando por um turbulhão de coisas. E, então, nossa, eu achei, assim, né? Acontecia há 8 anos atrás, aconteceu agora, recentemente, minha irmã também. Eu achei espetacular. É muito bom. Que legal, né? Assim, o serviço público ter esse cuidado para evitar depressão pós-parto, né? Falando nisso, eu saí do hospital com um DVD sobre depressão pós-parto. Olha que legal. Então eles já te dão assim, ó, se você tiver, já assiste esse DVD já aqui, assiste. Né? Assiste, ó, você e seu marido. Tá bom. Muito bom. Pra você já saber que pode acontecer, né? E assim, né? Então você teve o Eric, né? O primeiro bebê. E eu acho que uma coisa que as pessoas se questionam muito, né? Assim, eu vou ensinar inglês pro meu filho, vou ensinar português pro meu filho, como que funciona esse processo? Então, qual foi a sua decisão? E como o Eric, que agora tá com 8 anos, respondeu a sua decisão, né? Sim. Desde o início a gente já tinha muito claro na nossa cabeça o que a gente queria fazer. Então a gente sabia que iria criá-los falando português como primeira língua, né? Então eu e o Dimitri, brasileiros, em casa a gente só fala português e foi isso que aconteceu com o Eric. Mesmo porque meus pais, meus sogros não falam inglês fluente, né? E eu não queria criar as minhas crianças numa outra língua para que eles não conseguissem se comunicar com os avós, né, ou com o resto da família. Então a gente primos, falou, não, tios, né, todo mundo. Eu falei, primeiro vai ser o português, eles vão aprender. E isso para o futuro, né? É maravilhoso que eles possam ter 2 línguas. Isso para eles vai ser muito bom. E você aprendendo português, a facilidade que eles têm agora para aprender espanhol ou francês, né, é muito mais fácil para eles, né? Então, assim, eu não me arrependo em momento nenhum. Até os 3 anos, o Eric só falava português. Quando nós saíamos de casa, era assim, dentro de casa, porta para dentro, só português. Porta para fora, se tivessem outras pessoas, eu falava em inglês. Então ele foi aprendendo o inglês, né, desde bebê. Então se nós íamos ao mercado, à biblioteca, no parquinho, eu falava inglês. E automaticamente a criança já aprende a virar a chavinha. Olha, né? Ele sabia que com a gente, da porta para dentro era português. E lá fora era hi, bye, né? Então ele sempre soube disso. Agora, que ele começou mesmo a aprender o inglês foi quando ele entrou na escolinha, né, no daycare, na creche, e aí lá ele ficava o dia inteiro e aí era só inglês, então aí sim ele aprendeu mesmo a falar o inglês. E com a Lorena foi a mesma coisa, nós esperamos até os 3 anos para colocá-la na creche, né, a gente conseguiu fazer isso. E aí depois disso ela aprendeu inglês, foi muito tranquilo. Então hoje em dia os 2 falam as 2 línguas. Tranquilamente, né? Mas assim, quando eles começaram a estudar na escolinha, que eles não falavam muito inglês, como que foi isso? Assim, eles gostavam da escolinha, eles aceitavam a escolinha? Não, eles tiveram um pouquinho de problema, que foi resolvido rápido. A criança se frustra, né? Porque tá todo mundo falando outra língua e ela não consegue se comunicar tão bem quanto ela se comunica em casa. Então, eu lembro que a Lorena teve um pouco de problema, ela ficou agressiva, né? O Eric também ficou um pouco agressivo, porque eles não estavam conseguindo se expressar. Só que, assim, não precisa ficar preocupado, porque isso é rápido. Coisa de um mês, 2 meses, eles já começam a se adaptar e aí começam a aprender. Então, assim, não vou falar que, não tem problema, a criança aprende. Aprende fácil. Mas vai ter aí um período que de você vai de né? transição, que você tem que ficar atento, né? Se a criança está se comportando mais agressivamente, mas que pode ser uma resposta dessa frustração e é só trabalhar isso com a criança, né? Passa rápido. E eles realmente aprendem rápido, nossa. E o suporte da escolinha para aquela criança que não fala bem o inglês, como que é esse suporte? Bom, como o Canadá é um país de imigrantes, né? A maioria das escolas e das creches já estão muito acostumadas com isso. Então, quando entra uma criança que não fala o inglês, você vai ver, né? Na sala deles tinham crianças chinesas, coreanas, né? E então eles já têm o jeito ali meio de falar por mímica, eles sabem como fazer. Isso na creche. Quando eles entraram na escola mesmo, na escola pública, antes de entrar na escola, eles fizeram um teste para saber qual que era o nível de inglês deles. Mesmo eles sendo
nascidos Nenéns, aqui, né? Sim. Nascidos aqui. Como a primeira língua era o português, automaticamente eles tiveram na escola um professor ESL, que eles chamam English as Second Language. Então, na escola você tem um acompanhamento desse professor assistente, vamos dizer assim. Para poder desenvolver, né? Para ver o que ele não está acompanhando, né? Então, o Eric teve, a Lorena teve também, e crianças que vêm do Brasil, né? Mesmo os meus sendo nascidos aqui, como o português foi a primeira língua, né? Eles tiveram esse acompanhamento. Isso acontece a mesma coisa para as crianças que vêm do Brasil para cá. Sim. Eles vão passar por um teste de avaliação na escola para saber qual que é o nível de inglês e vão ter esse suporte aí na escola. Precisou de tempo para que o Eriquinho e a Lorena não precisassem desse suporte adicional, que eles estavam fluentíssimos em inglês. Com o Eric foi bem rápido, né? O Eric, ele entrou no kindergarten, né? Que seria o pré aqui, né? Prézinho, né? Prézinho. Eu acho que ele ficou com acompanhamento ESL só no pré mesmo. E a Lorena ainda está no pré, então ela ainda tem um acompanhamento, né? Ela ainda é avaliada, né? Então eu recebo junto com o boletim dela, digamos assim, né? Eles chamam de report card. Vem o report card também da professora ESL, dizendo como é que ela está no inglês, né? Como é que ela está se desenvolvendo, e ela está bem, então eu não estou preocupada. É uma coisa que é muito engraçada que eu percebi, a Lorena vira e mexe tá com a gente também, né? Nas gravações e nos eventos. Teve um dia que ela tava falando português com o Dimitri, mas ela tava fazendo a tradução literal do inglês para o português. Então ela tava, como que ela tava falando? Ela queria falar assim, follow me, né? Que é tipo, siga-me, né? Mas ela falou assim, segue em mim. Sai cada coisa. Segue em mim, alguma coisa assim. E eu falei, que interessante, né? Acho que agora às vezes ela se confunde um pouquinho. Eles misturam demais, Isso foi uma coisa que aconteceu. Apesar deles falarem bem o português, se comunicarem... Eles falam? Nossa, sai cada pérola, assim, sabe? Porque eles misturam. Se eles aprendem alguma coisa em inglês na escola, nunca ouviram aquilo em português, eles vão achar uma palavra lá em português para adaptar. Então sai cada coisa, assim, que a gente se segura para não rir, né? Para eles não ficarem embaraçados, mas é engraçado. E eles, por exemplo, quando vão pedir alguma coisa, eles não falam assim, mamãe, eu posso tomar água? Eles falam, eu posso ter água? Sempre assim, eu posso ter água, eu posso ter um pão? Bom, você comentou que as duas crianças foram pra creche com 3 anos de idade, né? E acho que é importante dizer que nesse caso, então, você decidiu pagar pela creche, porque a escola gratuita, ela só é a partir de 5 anos de idade aqui em BC. Para quem tá em Toronto é a partir de 4 anos de idade, né? Isso vai variar de província para província. Mas, então, você colocou eles com 3 anos de idade e você decidiu, então, fazer o pagamento adicional da creche, né? Que a gente chama de daycare. Bom, é caro, né? É caro, né? Então a gente precisou colocá-los na creche, porque eu também trabalho full time. O Eric começou 3 dias na semana, depois virou full time e é caro, né? Uma creche, a criança entra, não sei, das 8 às 5, 8, 5 e meia, saía por volta de $1.000, dependendo da creche, até 1.500. Varia, né? Dependendo da cidade, mas é caro, né? Então isso é até a criança entrar no kindergarten, que é no ano que ela faz 5 anos. Não importa se ela fizer 5 anos em janeiro ou em dezembro, ela vai começar naquele ano o kindergarten em setembro. E aí começa a ser gratuito, né? No nosso caso, as nossas crianças vão para a escola pública. Existem também escolas particulares aqui, tem gente que paga, mas a gente não acha necessário. A qualidade também, é super boa. E também a gente economiza, né? A qualidade é ótima, então. A gente vai ter outros vídeos que vai falar um pouco mais detalhado sobre o daycare, que é um assunto que muita gente pergunta, né? Existe até um apoio do governo, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. E aí a pergunta é que, assim, né? Muita gente fala, por que o daycare é tão caro? Vale a pena para mãe ficar em casa ou não? Como que você... principalmente considerando assim, o Canadá, as crianças tendo suporte de um daycare que é em outra língua. Como que você tomou essa decisão de falar assim, não, eu vou trabalhar full time e eu vou colocar o Eriquinho, eu vou colocar a Lorena pro daycare, né? Porque é uma coisa que eu vejo, principalmente de novos imigrantes, eu acho que não é exatamente o estágio que você estava, mas assim, se eles estavam com um salário que ainda não tá tão bom, eles falam assim, fico em casa? Eu acho que varia um pouco de caso para caso, mas se é uma família que tem 3 crianças pequenas, imagina se você tem um de 1 ano, um de 3, né, e um quase 5, fica em casa.
Eu acho que depende do caso, de quantas crianças você tem também. Se você tem mais de dois filhos, às vezes vale mais a pena você ficar em casa. Eu tenho amigas que pararam de trabalhar, né? Só o marido trabalha para cuidarem das crianças, porque é muito caro. Imagina se você tem 3 filhos, pagando $1.000 para cada um, não vai adiantar. Você não vai compensar você sair de casa para pagar $3.000 de daycare. Mas com um filho, eu acho que vale a pena voltar pro mercado de trabalho, né? Foi o que eu fiz, né? Como eu tinha um filho, porque como os meus filhos têm uma diferença de 3 anos entre eles... 8 então, e 5, né? Então eu consegui. Então o Eric entrou com 3, a gente pagou daycare pro Eric, era um filho. Então eu trabalhava full time. E a Lorena, quando ela nasceu, a gente tem uma vantagem, que é o fato do Dimitri trabalhar em casa. Como a gente tem essa vantagem, né, do Dimitri trabalhar em casa... E com a Lorena, e a licença maternidade é de 1 ano, então com a Lorena... Licença maternidade de 1 ano, é mais, então, acho que agora, né? Você tem até a opção, acho, de estender, mas na verdade eles diminuem o benefício. Você tem direito a 1 ano e você recebe 55% do salário, ou tem algumas empresas que completam isso, né? Ou você pode tirar, 1 ano e meio, mas aí diminui o percentual que você recebe todo mês, né? Sim. E uma coisa legal aqui no Canadá, que é muito importante considerar, o homem pode tirar a licença. Sim, você pode compartilhar, né? Fazer compartilhado. Então, você fica, sei lá, 6 meses, né? E o resto do tempo é o seu marido que tira a licença, né? Vocês podem entrar num acordo. É, muito legal. Isso é bem exclusivo, assim, do Canadá, né? E pra mim foi uma surpresa. Quando eu cheguei aqui, o meu chefe tava em licença paternidade. E ele ficou 4 meses fora. E eu falei, como assim, né? Como assim? O chefe tá 4 meses fora. E é normal aqui. Então, quando a Lorena entrou no daycare, o Eric já tinha ido pra escola. Então, a gente nunca teve... a gente nunca precisou pagar as 2 creches ao mesmo tempo. Então, deu. Então, de repente, a dica aí é espaçar o tempo entre os bebês para que eles não tenham a necessidade de ir ao daycare ao mesmo tempo. O Eric já tem 8 anos, né? Então, ele já está no equivalente à 2ª série do Brasil. E a gente sabe que o método de ensino aqui, o formato, é bem diferente do Brasil. Você quer contar um pouquinho para o pessoal como que é essas diferenças? Como que você vê? Se você vê positivo ou negativo? Certo. Né? Conta um pouquinho pra gente. Como os meus filhos nasceram aqui, eu não sei muito de como é a escola hoje lá no Brasil. Né? Mas eu tenho, assim, eu sei de ouvir experiências de amigas minhas que têm filhos lá. Aqui a coisa é muito mais solta, digamos assim. Né? As crianças não têm tanto dever de casa. É diferente, principalmente nos primeiros anos. O objetivo da escola é que a criança aprenda a ser um bom cidadão. Educação de base, né? É a base. Então, eles estão ensinando... Não é tão importante a criança aprender a ler, mas, ao mesmo tempo, ele participa de algumas atividades sociais que eu fico impressionada. Né? Então, levantar fundos para a Associação do Câncer, sabe? Algumas coisas assim. Ou então, eles fazem uma corrida em homenagem. Assim, são coisas mais voltadas à interação social mesmo. Eles querem que as crianças aprendam a interagir com os outros, a serem educados. É engraçado, é diferente. A respeitar o próximo, a cuidar do outro. Na verdade, é a noção de comunidade. Essa base, assim, dessa noção de respeitar o próximo e viver em comunidade é uma coisa muito forte na escola, a partir do prezinho. Então, eu vejo eles fazendo esse tipo de coisa, né? Alguns projetos que eles fazem. Então, eu não sei, não é tão focado ali na parte acadêmica, digamos assim. Alfabetização, né? Fazer a prova, tirar nota, não passar tem prova. De ano, né? O Eric nunca fez prova. Não tem isso ainda. O vídeo eu acho que foi muito interessante, com muita informação para aqueles que ou querem se aventurar em ser papais e mamães aqui, ou querem trazer as crianças. E pra gente finalizar, então, qual que é a dica, qual que é a mensagem que você quer deixar para essas pessoas que estão considerando em trazer os filhos pequenos ou até de vir para o Canadá e deixar para ter os filhos aqui? Eu diria, venham sem medo, né? Só se informar, né? Leiam muito, conversem com outras pessoas que já estão aqui e venham sem medo. Eu acho que o maior medo é o medo da adaptação, mas quanto a isso, as crianças realmente se adaptam muito rápido, então não tenham medo disso, assim, que as crianças vão tirar de letra melhor do que vocês adultos. É isso aí. Tá certo. Bom, gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Fabi, obrigada por ter vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Adorei nossa conversa. Foi ótimo, né? Gostei. Gostaram? Deixa um comentário aí pra gente que a gente marca
novos vídeos Pode e deixar novos que eu volto. temas, né? Vai ser um prazer. Tá certo. Um beijo, obrigada e até a próxima. Tchau, até mais.